Olá, pessoal. Nesta aula, vamos falar sobre administração da produção e operações. Essa grande área de conhecimentos envolve todo o processo relacionado ao planejamento, organização, direção e controle, meios pelos quais insumos são convertidos em produtos. A conversão desses insumos em produtos, objeto de estudo da administração de produção, caracteriza artigos ou produtos tangíveis, palpáveis, dimensionáveis, enquanto a terminologia operações ou administração das operações se referem à conversão de insumos em serviços, ou seja, a prestação de serviços. Numa visão mais simplificada, podemos dizer o seguinte: a administração da produção trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e serviços. Apesar da aparente simplicidade dessa definição, é possível visualizarmos a grande amplitude que envolve essa grande área de conhecimentos. A administração da produção e operações está no nosso dia a dia. Podemos imaginar, a título de exemplo, uma organização que reúna restaurantes de fast food. Vamos imaginar que um dos produtos oferecidos por uma rede de alimentação como essa possam ser pizzas. Todos os esforços envolvidos na conversão de ingredientes durante a cocção da pizza e até a disponibilização, oferecimento da pizza, seja no salão do restaurante ou seja na entrega a domicílio, envolve atividades de administração de produção e operações. A administração de produção, nesse exemplo da pizzaria, dentro de uma cadeia de alimentação, está relacionada a toda a conversão dos ingredientes necessários para a fabricação dessa hipotética pizza. Já as operações estão relacionadas ao serviço agregado, seja pelo garçom servindo a pizza no salão dos restaurantes, ou até pelos entregadores, locomovendo-se até os destinos, os locais das encomendas dos clientes. A Yum! Brands, Inc. é a maior empresa de restaurantes do mundo. A empresa americana é detentora de 5 marcas reconhecidas internacionalmente: A&W, All American Food, KFC, Long John Silver's, Taco Bell e Pizza Hut. A Pizza Hut está presente em 88 países. Observe alguns números da empresa: mais de 12 mil restaurantes ao redor do mundo, mais de 250 mil funcionários apenas nos Estados Unidos. No Brasil, são 64 restaurantes distribuídos em diversos estados. Por dia, 11,5 milhões de pizzas são vendidas para mais de 4 milhões de consumidores da Pizza Hut no mundo. A cultura global da empresa é trabalhar com comida, com prazer e diversão. O cliente, quando vem ao nosso restaurante, ele não está esperando apenas um produto. Nós estamos vendendo para esse cliente uma experiência, um momento. Muitos dos clientes chegam aqui para comemorar uma data ou para discutir algum negócio. Isso para ele é um momento, é mais do que a refeição. O trabalho da marca começa muito antes do restaurante. O responsável por qualidade e suprimentos é a pessoa que vai definir quais são os fornecedores credenciados para fornecer toda a matéria-prima e desenvolver os produtos antes de chegar no restaurante. O fermento, que é uma matéria-prima importada, é produzida no México, credenciada pela marca internacional. E isso é um dos itens que garante a padronização por todo mundo. Esse restaurante consome 2 toneladas de farinha por mês. Essa farinha também é de um fornecedor credenciado. O fornecedor é o único que distribui para todo o Brasil.
todo esse processo envolve um grande planejamento. O gestor do restaurante começa esse trabalho analisando as estatísticas desse restaurante. Quanto ele vende por determinado dia da semana ou por determinado horário do dia. Isso é o que vai fazer ele elaborar a quantidade de massa e de ingredientes que ele tem que ter preparado para tocar esse dia de trabalho. A elaboração de uma massa começa com o colaborador avaliando a qualidade dessa massa. Em seguida, ela vai colocar o molho e depois os ingredientes, que estão todos nessa mesa refrigerado para manter a qualidade desses ingredientes. Vocês podem observar que os ingredientes são todos frescos e eles são selecionados. Todos os fornecedores são credenciados. Portanto, usamos sempre os mesmos fornecedores. Isso garante a qualidade final do nosso produto. A medida dos ingredientes é feita através de um processo volumétrico. Então, existem esses copos que nos dizem a quantidade exata de ingrediente para cada sabor de pizza que é escolhido. Outra preocupação da colaboradora é manter os ingredientes o mais distribuído possível, para que o cliente perceba o sabor por toda a pizza. E tem como referência os spec charts, que são as fichas técnicas do produto. Esses specs dizem cada ingrediente, a quantidade que deve ser colocado. No caso dessa pizza que ela está fazendo, que é uma Super Supreme, esse é um produto da marca internacional. Então esse produto é feito da mesma forma em todo o mundo, sempre com a mesma quantidade. O cliente pode provar isso em qualquer região onde estiver. Aí a segunda parte da pizza, ela vai estar colocando os vegetais. Esses também são produtos frescos que nós recebemos diariamente aqui no restaurante. Então os pimentões, as cebolas, o champignon, isso é produto que chega diariamente no restaurante. Agora ela já está finalizando, colocando o último queijo. E após esse processo, ela vai fazer a avaliação visual do produto, verificar se ele está bonito ou não, para depois colocar no forno. Retirar o anel de qualidade agora. E vai para o forno. Um conceito também muito importante no restaurante é a entrega em casa. Ele atende aproximadamente 2.500 a 2.800 residências por mês. Vende em torno de 300 a 350 pizzas por dia. A expectativa de receber um bom produto, quente e no tempo definido, é muito grande. Então nós nos preocupamos em entregar esse produto com a temperatura adequada e com o tempo ideal. Depois de colocado na térmica, ela vai para o nosso entregador, que vai entregar com toda a simpatia para o cliente. Nesse exemplo, são muito caracteristicamente identificados todos os elementos pertinentes ao processo de administração, de produção e operações. Inicialmente, vamos fazer dois destaques. O primeiro são os inputs, ou as entradas para o processo produtivo. Em que consistem esses inputs ou essas entradas? Na verdade, são todos os recursos previsíveis, necessários, mensuráveis, para se construir a nossa hipotética pizza.
Isso envolve todas as matérias-primas, os temperos, o próprio disco da pizza. Como inputs ainda, nós temos o ambiente, onde ocorre o processo produtivo. Quando falamos em ambiente, envolvemos instalações, sejam prediais, hidráulicas, elétricas, todo o acervo de utensílios necessários para o processo produtivo que converte matérias-primas na nossa pizza. Temos ainda todos os equipamentos, os utensílios de cutelaria, temos tecnologias, temos mão de obra necessária para cada etapa do processo produtivo. Diante desse contexto, as atividades de planejamento e controle são de suma importância para o êxito de qualquer empreendimento. O que seria planejamento? Todo planejamento é um exercício de visão do futuro. Quando planejamos, até nas nossas vidas pessoais, partimos da premissa de ocorrências que são esperadas dentro de um determinado horizonte temporal. Uma vez planejado, segue-se a etapa de execução. A etapa de execução, na nossa exemplificação, constitui na conversão de insumos no produto final. Durante essa etapa produtiva, é muito importante a execução de tarefas de controle. Em que consiste o controle? Controles são verificações, onde nós vamos aferir se o que fora inicialmente planejado efetivamente está ocorrendo. Quando nós constatamos a efetiva ocorrência do que fora planejado, o controle passa a ser um instrumento balizador, um monitoramento apenas. Porém, se houver alguma divergência entre o que foi planejado e o que está sendo executado, muito provavelmente está na hora de pensarmos num replanejamento. Provavelmente mudaram as circunstâncias envolvidas no processo produtivo. Além do planejamento e controle, destaque especial devemos proporcionar a ideia do melhoramento contínuo. O que é melhoramento contínuo? Melhoramento contínuo é um processo de busca de aperfeiçoamento, melhoria contínua, gradual, progressiva, das condições de execução de algo que fora planejado. Portanto, objetivando sempre melhorar os padrões de desempenho. É muito importante ressaltarmos a questão estratégia de produção. E o que seria estratégia? Estratégia é um termo relativamente difícil de ser traduzido para o português. Ele se confunde, talvez, com planejamento, mas nós não podemos nos referir à estratégia como sinônimo de planejamento. Mesmo porque, se assim o fosse, não existiria a terminologia planejamento estratégico, seria redundante. Estratégia, segundo alguns autores, pode ser definido como astúcia agregado ao processo de planejamento. Não é um simples planejamento. Existe um tempero adicional, agregando valor ao planejamento. Outputs. O que seriam, então, esses outputs, ou saídas do processo produtivo? Na verdade, essas saídas são todos os resultados decorrentes da existência efetiva do processo produtivo. Voltando ao nosso exemplo da rede de restaurantes, a nossa pizza, ela por si só, já é uma saída, já é um dos resultados do processo produtivo como um todo. Mas além desse produto final, a qualidade dessa pizza, na forma como é percebida pelo consumidor, pelo cliente, é considerada uma saída. Assim como o preço, as condições comerciais, o prazo de atendimento, a confiabilidade nos padrões técnicos do produto, no caso, a pizza. Todos esses fatores são considerados outputs ou saídas do processo produtivo. Abordaremos agora um pouquinho sobre a função produção nas organizações. Na verdade, com todo respeito pelas outras áreas que compõem uma organização, a produção é o único setor que efetivamente gera riqueza. Imagine o que seria da área de marketing, de finanças, de recursos humanos, as engenharias de produto e de processo, se não houvesse produção. Na verdade, a função produção pode ser considerada como o coração de uma organização. É a razão da existência de uma organização.
Então observamos que a reunião de operações a produtos tangíveis cada vez mais tende a impactar positivamente a percepção do cliente, a percepção do consumidor. Há de se destacar ainda a função marketing, a função contábil financeira e a função desenvolvimento de produtos e de processos, como sendo fatores aliados, fatores adjuntos à administração da produção e operações. A função recursos humanos desempenha um papel muito importante dentro desse contexto de administração de produção e operações, na medida em que, por mais que automatizemos processos, por mais que substituamos força de trabalho administrativa por informática, as organizações continuam dependendo e continuarão dependendo de pessoas. O preparo adequado dessas pessoas é fator preponderante para o êxito nos negócios. Outra função muito relevante é a função de compras, que envolve todo o processo de provisionamento de produtos e serviços. A atividade de compras, na realidade, é executada até nas nossas vidas pessoais. Porém, no contexto empresarial, é muito mais requerida em termos de precisão, em termos de grau de profissionalismo desses processos de aquisição de insumos. Relevante, a função de engenharia e suporte. Através da engenharia de produto, engenharia de processos, são concebidos produtos, serviços agregados a esses produtos e até meios de conversão de insumos em produtos acabados. Destacaremos agora algumas das responsabilidades mais relevantes da administração de produção. Primeiramente, as chamadas responsabilidades diretas da administração de produção. Elas envolvem, inicialmente, o entendimento dos objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos da área de produção devem estar sintonizados com objetivos estratégicos amplo-empresariais, por uma questão de sintonia, por uma questão de sinergia, para que toda a organização caminhe no mesmo sentido. O desenvolvimento de estratégias consiste em metodologias através das quais se concebe toda a evolução da execução desses planos. Temos ainda a concepção de projetos, de produtos, de serviços e até o desenho, a arquitetura de todos os processos. Também uma parte integrante muito relevante, uma responsabilidade direta de um gestor de administração de produção e operações. Depois, as atividades de planejamento e controle, através das quais se planeja, se prevê ocorrências e depois se afere, se verificam se essas ocorrências efetivamente estão acontecendo. E para emoldurar todo esse contexto, a preocupação constante com melhoria em padrões de desempenho. Responsabilidades indiretas. Nós partimos da necessidade de informação por parte do gestor de produção a outras funções da organização sobre oportunidades de melhoria, sobre ajudas necessárias, busca de sinergia. Sinergia é aquela condição onde o resultado do trabalho de um grupo é nitidamente maior do que a somatória simples dos esforços individuais. Além da identificação de oportunidades, também é função do gestor de produção avaliar oportunidades, avaliar restrições conjuntamente com as outras áreas da organização, discutindo com elas modificações em planos de produção, verificando possibilidades de ganhos, enfim, melhoria de processos. E, finalizando, todo o processo de encorajamento, de estímulo à geração de sugestões com vistas a melhorar o desempenho da organização como um todo. Tipologia da produção. Primeiramente abordaremos a tipologia Make to Stock, ou produção para estoque, cuja sigla em inglês é MTS. Produzir para estoque exige riscos totalmente assumidos por parte do produtor. Na verdade, todos os itens que nós encontramos numa gôndola de supermercados, por exemplo, um dia foi produzida, sem haver necessariamente compromisso de compra por parte de um cliente. Por essa razão, todos os insumos, todos os custos,
Os riscos do empreendimento correm por conta do produtor, envolvendo investimentos, projetos e até risco de obsolescência, seja por decurso de prazo de validade ou até por produtos que saem de moda quando forem suscetíveis a esse tipo de ocorrência. Em contrapartida, quando se produz para estoque, propicia-se ao cliente uma altíssima disponibilidade. E muitos produtos têm a sua efetiva venda na gôndola do supermercado vinculada à existência da disponibilidade daquele item na quantidade adequada no momento correto. A outra tipologia é o Make to Order. Na tipologia Make to Order, MTO, ou produção mediante pedido, todo o processo produtivo somente tem início após o compromisso de compra por parte de um cliente. Vamos imaginar, por exemplo, uma fábrica de móveis que produza, sob encomenda, uma fábrica artesanal. Somente depois da escolha em um catálogo, modelos ou de cores, padronagens de móveis, somente então o processo produtivo será disparado, incluindo a obtenção de insumos, de matérias-primas, quando necessário. É importante ressaltar que a responsabilidade do projeto é por conta do produtor, do fabricante. Porém, o início do processo produtivo é vinculado ao compromisso de compra do consumidor ou do cliente. A tipologia Build to Order, BTO, que é a construção de um produto mediante pedido. Observem que no início do processo produtivo já existe disponibilidade de insumos, de matérias-primas. E as matérias-primas somente são convertidas em produto acabado em função do compromisso de compra do cliente. Característica dessa tipologia de administração de produção. Vocês sabem o que são SKUs ou SKU? SKU é a sigla em inglês para Stock Keeping Unit e constitui uma unidade distinta e um tipo individual de item mantido em estoque, podendo o conceito ser aplicado no âmbito industrial, comercial ou em serviços para artigos diretos ou não. SKUs, então, constituem todos os itens vendáveis, todos os itens cadastrados, previsíveis, necessários e mensuráveis dentro de um contexto organizacional. Vamos imaginar, por exemplo, um refrigerante. Determinado fabricante de refrigerante pode nos oferecer duas opções, a versão convencional com açúcar e uma versão dietética. Na verdade, não são somente 2 SKUs. Poderemos ter dezenas de SKUs, se considerarmos que a variação de embalagens, volumetria nessas embalagens e até a forma de apresentação pode perfeitamente caracterizar um SKU específico. Aprofundando um pouquinho esse exemplo, se tivermos uma latinha com refrigerante, com um código de barra, isso caracteriza um SKU. Se o produtor disponibiliza uma embalagem, um fardinho envolvendo 10 latinhas, esse fardinho vai ter uma outra código de barras e já caracteriza um outro SKU. Nesse nosso exemplo, será plenamente aceitável termos algumas dezenas de SKUs apenas para identificar as diferentes formas de apresentação do nosso refrigerante. A outra tipologia de produção é o Assembly to Order, cuja sigla ATO, que significa em português a finalização do produto mediante a compra. É uma tipologia bastante comum no segmento de produção de computadores, por exemplo, onde as placas-mãe, os gabinetes, os periféricos já estão previamente disponíveis em estabelecimentos controlados pelos fabricantes e somente tomam a formatação definitiva após o compromisso de compra por parte dos clientes. E a última tipologia, o Engineering to Order, a sigla ETO, em português, isso significa dizer que todo o processo produtivo e o seu projeto é
somente materializado, concebido, depois do compromisso de compra por parte de um cliente. Evidentemente, se o produto nasce desde o seu projeto, é esperado um tempo mais longo de atendimento à satisfação do cliente. Mas, em contrapartida, pode ser oferecido um altíssimo grau de customização. É o caso, por exemplo, de uma noiva que, ao adquirir o seu vestido para a festa de casamento, não quer somente comprar um produto que já se encontre manufaturado numa loja. Ela pode procurar um ateliê de costura e, nesse ateliê, desenvolver, encomendar todo um projeto, toda a concepção do produto, desde o seu design até a determinação das matérias-primas, altamente customizado em função da necessidade ou do desejo dessa cliente. Portanto, Engineering to Order tem toda a responsabilidade de custos desde o projeto, única e exclusivamente por conta do cliente. A administração da produção como ferramenta de competitividade é o nosso próximo ponto a ser abordado. A administração da produção e operações, por tudo que vimos até agora, envolve uma grande área de conhecimentos que tem nitidamente o objetivo de favorecer a vida, oferecendo facilidades aos clientes, aos consumidores finais. Consequentemente, num cenário competitivo, onde, por nítida influência do processo de globalização, as organizações de mais sucesso são altamente dependentes da eficácia, da efetividade, do sinergismo de todos os meios que encerram a gestão de produção e operações. De maneira bastante relevante ainda, a agregação de serviços a produtos cada vez mais é identificado como um diferente fator de competitividade. O consumidor, claro, ao comprar, por exemplo, um veículo, está preocupado com as características desse veículo, com o seu desempenho, com a sua autonomia, com a sua robustez, com o tempo expectado até a eventual primeira quebra, com o custo de manutenção. E observem que todos esses fatores, garantia, muitas das características de desempenho, disponibilidade de peças de reposição, envolvem serviços, envolvem operações, que acabam agregando valor ao produto como um todo. Então, a administração da produção e operações, quando adequadamente planejada, quando bem implementada, quando controlada condignamente, quando se busca sinergia, quando se busca a otimização de recursos, quando se transmite para o cliente ou até para o consumidor final, todo esse resultado de eficácia e eficiência combinadas, nitidamente destaca produtos, destaca serviços e destaca as empresas, as organizações que oferecem esses produtos e esses serviços, caracterizando-se como um importantíssimo diferencial de competitividade no cenário complexo e competitivo em que vivemos. Nas dicas de estudo referentes a esta aula, apesar de haver bastante literatura no mercado editorial brasileiro, gostaríamos de sugerir 2 destaques. Um deles é o livro intitulado Manufatura de Classe Mundial, organizado por João Amato Neto, onde esse organizador reúne uma série de artigos de autoria de autores bastante renomados no cenário nacional, mostrando a importância da objetividade, da coesão, da administração de produção no contexto empresarial brasileiro. É um livro editado pela Atlas. A segunda recomendação é o livro Administração da Produção e Operações, de Norman Geithner, especificamente no 1º, 2º e 3º capítulos. É um clássico dessa nossa área de conhecimentos e eu tomo a liberdade de fazer uma breve leitura, bem sucinta, para que possamos observar a clareza, a objetividade e a proposta, até certo ponto, revolucionária desses autores. A revolução dos serviços.
Um dos importantes desenvolvimentos de nosso tempo é a disseminação dos serviços nas economias. A criação de organizações e serviços acelerou-se de maneira abrupta depois da Segunda Guerra Mundial e ainda está se expandindo. Mais de 2/3 da força de trabalho americana está empregada em serviços. E mais da metade desses trabalhadores está em empregos de escritório. Aproximadamente 2/3 do produto interno bruto são produzidos pelos serviços. Há um enorme superávit comercial nos serviços e o investimento por trabalhador de escritório agora ultrapassa o investimento por trabalhador de fábrica. Esse tipo de consideração, de abordagem, é uma evidência da importância de se buscar uma ação sinérgica entre produção de tangíveis e produção de intangíveis, ou seja, de serviços. Nós esperamos que a leitura deste e da outra obra recomendada possam possibilitar um adequado aprofundamento dos alunos na nossa temática de estudo. Bons estudos a vocês e sucesso!